espero que vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Primeiro aviso, muito importante, para quem não tava na aula da semana passada, não assistiu o vídeo, vocês vão ter que voltar lá e assistir, porque senão vocês não vão entender nada do que tá acontecendo aqui, ok? Retomando um pouco do que a gente fez semana passada. Nós começamos um projeto muito legal, que a Prof tá muito animada e eu espero que vocês também estejam. Um projeto de criação de um livro ilustrado. Para criar este livro ilustrado, semana passada nós estabelecemos a situação onde a história se passa, que é uma situação similar à nossa, de pandemia, e ter que ficar quietinhos dentro de casa. Estabelecemos onde essa história vai se passar, que é numa casa, e criamos o personagem número 1, o personagem principal. Então, para a aula de hoje, nós vamos adicionar pelo menos mais 2 personagens à nossa história, ok? Por que mais 2 personagens? Porque a Prof acha que assim é mais legal, ok? Pelo menos porque vocês podem adicionar mais personagens se vocês quiserem. Mas, obrigatoriamente, é importante que tenham pelo menos mais 2, ok? Esses personagens podem ser o que vocês quiserem. Pode ser o seu pai e a sua mãe, ou melhor, o pai e a mãe do personagem número 1, ou o pai e a irmã do personagem número 1, ou o cachorro e o gato do personagem número 1. Enfim, a criatividade é de vocês, ok? Então a primeira atividade de hoje é essa, criação de pelo menos mais 2 personagens. E como vocês vão fazer a criação desses 2 personagens? Da mesma maneira que nós fizemos no vídeo da semana passada, descrevendo as características físicas e as características de personalidade, que tem a ver com o jeito e o gosto desses personagens. Ok? Criados as características físicas e as características de personalidade dos seus personagens, vocês vão estar aptos a tanto ilustrá-los de acordo com como eles são fisicamente, tanto quanto desenvolver a história e como eles agem na história. Se o meu personagem número 2, por exemplo, é o meu cachorro, e ele é um cachorro muito carente e gosta muito de carinho, na minha história eu posso dizer que o meu cachorro ficava o dia inteiro chorando, pedindo carinho até eu dar, certo? Então, pensem nessas dinâmicas e construam personagens que vocês acham que vão criar situações interessantes para a história de vocês, ok? A colega de vocês, Diana, tem 2 perguntinhas para fazer que eu acho que vai ajudar vocês no desenvolvimento da história de vocês. Então, Diana, pode fazer suas perguntas. Minha casa pode ser um castelo em Júpiter? Mas como que a pandemia chegou em Júpiter? Algumas pessoas foram lá e elas contaminaram o planeta. Ok, pode ser sim. E meus personagens podem ser ETs? Mas se você tá em Júpiter faz sentido, né? Que seus personagens sejam ETs. Então eu acho que pode sim também. Pode ter algum lugar na Terra que não esteja contaminado? Sim. Muito obrigada, essas são minhas perguntas. Tchau. Então, pessoal, como vocês viram, a Diana já tá pensando um pouco como vai ser a história dela. E é importante que vocês escrevam tanto as características dos personagens como um esboço do que vocês querem que seja a história de vocês, ok? Então, por exemplo, eu quero que a minha história comece no dia em que eu fiquei sabendo que eu teria que ficar em isolamento, que eu não poderia mais sair de casa. E aí, estavam comigo na minha casa, fulano e beltrano, ou ciclano e fulano. E aí, vocês começam a desenvolver o esboço da história de vocês, tá bom? Para outra parte do nosso vídeo, a Prof vai dar algumas sugestões. Porque nós já estamos numa etapa em que sabemos a situação da história, onde ela se passa, e já temos, em teoria, os nossos personagens todos desenvolvidos. Tem o personagem principal, o personagem número 2 e o personagem número 3, digamos que vocês tenham adicionado apenas mais 2 personagens, ok? Então, agora nós podemos começar a fazer o esboço da nossa história. O que é o esboço? O esboço é um rascunho. É onde eu testo possibilidades e começo a criar o que pode vir a ser o meu livro ou a minha ilustração. Então, por exemplo, eu posso pegar uma folha
normal, dobrar ao meio e dizer, bom, eu acho que este vai ser o tamanho do meu livro. Nesse esboço, eu posso fazer o desenho do que eu quero ou de como eu quero que sejam esses personagens. Não precisa ser um esboço desenhado e é por isso que a prof vai colocar na descrição do vídeo o link de alguns sites que vocês podem utilizar para fazer isso, certo? Um dos sites é uma extensão do Google Chrome, que é o navegador que a gente utiliza no computador, para fazer desenhos. E vocês podem criar os seus personagens ali. O outro site, que se chama também Canva, os dois se chamam Canva, vai saber por quê, ele tem muitas ferramentas. Você pode adicionar texto, você pode adicionar fotos, você pode adicionar figuras, desenhos, enfim, as possibilidades são inúmeras. A prof fez um pequeno teste, um pequeno esboço do que talvez pudesse ser o início do meu livro. Aqui deste lado vão aparecer as 3 ou 4 primeiras páginas do meu livro, certo? Então vocês dêem uma olhadinha, porque eu criei pelo Canva, que é um site bem legal e que permite várias possibilidades, certo? Vão poder ver nessas imagens, a prof usou fontes, ou seja, letras diferentes. Eu adicionei uma figura ou uma fotografia que pode ser substituída por um desenho que eu fiz à mão ou uma pintura que eu fiz, fotografei e passei para o computador. Ou pode ser uma colagem e sobreposição de imagens que eu fiz, fotografei e também passei para o computador. Ou ainda pode ser um desenho que eu fiz no próprio computador, baixei a imagem e depois eu adiciono ali no Canva. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Mas uma dica para a criação da ilustração do personagem de vocês. Vocês podem criar os seus personagens em 3D. Como eu vou fazer isso, prof? Utilizando massinha de modelar, biscuit ou argila se vocês estiverem em casa. Vocês podem modelar esses personagens como se vocês fossem Deus criando um ser. Olha só que incrível. Vocês modelem esses personagens, adicionem as características que vocês quiserem e depois fotografem, certo? Vão fazendo esses experimentos, esses esboços. Podem ser no papel, podem ser no site que a prof vai colocar o link na descrição do vídeo. E também podem ser modelando. Enfim, experimentem essas formas e essas ideias que a prof deu, para que na semana que vem a gente já esteja preparado para a próxima atividade, ok? Um beijo muito grande para cada um de vocês. A prof tá com muita saudade, mas logo logo a gente se vê de novo, tá bom? Tchau! Características físicas e características... Então, vamos ouvir a Diana. Sim, esse pode ser um esboço do que vocês... Vou começar de novo e a prof me corta essa parte pra você ficar quieto. Então...